Olá, meus queridos amigos, como vocês estão? O episódio de hoje é aquele episódio zen, não é? Assim sendo, criei esse clima agradável de parque para fazermos a correção das frases do último episódio. Então, vamos nessa? No primeiro exercício, traduzir as frases para o português. それは佐藤さんの鉛筆です。 Isso é o lápis da senhora Sato. これはサントスさんの車ですか？ Isto é o carro do senhor Santos? あれはミラーさんの机じゃないです。 Aquilo não é a mesa do senhor Miller. それはカリナさんのです。 Isso é da senhora Karina. あれは鈴木さんのじゃないです。 Aquilo não é do senhor Suzuki. これは木村さんのですか？ Isto é da senhora Kimura? このカードは誰のですか？ Este cartão é de quem? あの本は私のじゃないです。 Aquele livro não é meu. その時計はマリアさんのです。 Esse relógio é da senhora Maria. No segundo, traduzir para o japonês. Isto é a lapiseira de quem? これは誰のシャープペンシルですか？ Aquilo é o jornal do senhor Miller. あれはミラーさんの新聞です。 Isso não é o guarda-chuva da senhora Sato. それは佐藤さんの傘じゃありません。 Aquilo não é meu. あれは私のじゃないです。 Isto é da senhora Kimura. これは木村さんのです。 Isso é do senhor Suzuki? それは鈴木さんのですか？ Este carro não é meu. Aquele carro é meu. この車は私のじゃないです。あの車は私のです。 Aquela chave é de quem? あの鍵は誰のですか？ Esta revista é do senhor Watt. この雑誌はワットさんのです。 Como foi? Espero que tenha tido muitos acertos. Só lembrando que a correção dessas frases também está no material de apoio. Que você sabe onde está. Se vira para achar. Nenhum clima zen te deixa menos grossa, não é mesmo? Quer saber? Acabou o clima zen. Vamos começar o episódio. Uau, hein? Bem-vindo ao Tanoshi Nihongo Podcast, o podcast dedicado a você, que assim como eu, quer estudar o japonês por completo. それで一緒に勉強しましょう。Minasan, o Genki desu ka? Boku mo Genki desu yo. Apesar de todo esse estresse da edição, vamos iniciar o episódio de hoje tranquilos. Pelo som, você já deve imaginar onde eu estou. A edição, por outro lado, errou, pois estava no parque, que foi o ambiente do último episódio de revisão. Mas sim, estou próximo do mar, o qual representa bem o Japão. Afinal de contas, é um arquipélago, não é mesmo? Hoje estou em Enoshima, que é uma pequena ilha costeira situada na província de Kanagawa. Um lugar bem bonito com vários jinja, os famosos santuários shintoístas. Se você está no Japão, vale a pena conhecer. Se não, faz uma busca no Google Maps para ver e coloca na sua lista de lugares para visitar, pois vale muito a pena. Pois bem, neste clima litorâneo, vamos iniciar este episódio 9, no qual vamos fazer uma revisão das gramáticas e vocabulários abordados no capítulo 2 do livro Minna no Nihongo. Por isso, o foco não é a explicação detalhada das gramáticas que já foram explanadas, mas sim leves pinceladas com o intuito de reforçar o conhecimento que obtemos até agora. Se ao final deste episódio ainda sentir alguma dificuldade nos assuntos, ouve novamente os episódios 7 e 8, que
que contém as explicações desses assuntos. Então, se prepare, pegue o suco, sua água, aquele bolinho de banana e vamos começar. Mas antes, o vocabulário. Olha só, já se acalmou? O que o clima de praia não faz, não é? Errado. É que falou em comida. Vamos rever as palavras deste capítulo estudado e depois falaremos de algumas outras que ainda não vimos, mas são bem simples e intuitivas. Mas antes, duas observações. A primeira é: nessa revisão não haverá tradução das palavras, então faz um esforço para lembrar. Caso não saiba, segue o fluxo e só no final confere no material de apoio. E a segunda, repita sempre em voz alta as palavras, para treinar sua fala e pronúncia, o que também te ajudará a reter as palavras na memória de longo prazo. Então, vamos nessa! Noto, enpitsu, kasa, kagi, jisho, kaado, techou, ballpen, kaban, toke, CD, テレビ、ラジオ、新聞、カメラ、シャープペンシル、椅子、コンピューター、名刺、車、机、雑誌. Agora vamos às novas palavras. A primeira é chocoreto, chocoreto, que significa chocolate. Esta palavra é escrita em katakana, pois vem do inglês chocolate. Quanto à pronúncia, note uma contração da letra yo com a letra chi, tornando-se cho. E também há um prolongamento do som do re, que é indicado pelo traço. Logo, chocoreto. Esta palavra muitas vezes é encurtada para apenas choco. Algo interessante sobre chocolates do Japão é que em geral não são tão doces quanto os do Brasil. E encontramos uma infinidade de tipos e sabores, como os de chá verde, melão, morango e até biscoito salgado com a cobertura de chocolate. É isso mesmo, eu particularmente amo esses chocolates. A seguir temos a palavra coffee, coffee, que também vem do inglês coffee, e por isso também é escrito em katakana. Na sua pronúncia, temos dois prolongamentos, da sílaba ko e da sílaba ri, ficando coffee. A próxima palavra é omiyage, omiyage. A palavra omiyage é muitas vezes traduzida como presente, aquilo que damos a outra pessoa em uma ocasião especial. Mas essa tradução pode gerar uma certa confusão, pois quando falamos de presente em português, é algo muito abrangente, podendo ser um presente de aniversário, de Natal, de casamento, enquanto que omiyage é específico para aqueles presentes que costumamos trazer de uma viagem, como um souvenir, aquela famosa lembrancinha, sabe? Inclusive no Japão, é muito comum as pessoas trazerem souvenir não só para suas famílias, como também para seus colegas de trabalho, sendo, por exemplo, algum tipo de doce ou biscoito típico do lugar aonde a pessoa foi. Nos supermercados ou lojas de departamento, há seções com vários omiyage que representam a cultura daquela cidade. Portanto, a tradução mais acertada para essa palavra é souvenir ou lembrança. Quanto à escrita, a palavra em si é apenas miyage. O o inicial é aquele prefixo que deixa a palavra mais polida, da qual já falamos no episódio 6, na palavra namae, que fica o namae. E do mesmo modo, miyage vira omiyage. Tanto que é bem raro ouvir a palavra miyage, mas omiyage, mesmo em contextos informais. Outro ponto da escrita é que as sílabas mi e ya não são contraídas,
o que significa que ambas as sílabas são pronunciadas individualmente. Omiyage. Omiyage. A seguir, vamos ver palavras usadas para falar o nome das linguagens dos países. Como regra geral, basta dizer o nome do país e acrescentar go ao final. Por exemplo, Japão se fala Nihon e a língua japonesa Nihongo. Nihongo. Espanha se diz Spain e a língua espanhola Spaingo. Spaingo. Itália é Italia e a língua italiana Italiago. Italiago. Porém, como nem tudo são flores, existem exceções com a língua inglesa, que se diz eigo. Eigo. A língua portuguesa, portugarogo, o que não é uma exceção, visto que é o país Portugal mais o go, mas coloco como uma exceção essa regra de falar o nome do país mais o go por conta do Brasil ou outros países que também falam português. Apesar de que falar Buradiru Portugarugo não está errado, pois o português falado no Brasil é também definido como português do Brasil, por ser uma variante da língua original. Aliás, alguns japoneses pensam que no Brasil se fala espanhol, uma vez que todos os outros países da América do Sul falam espanhol. Enfim, é apenas desconhecimento. Mas voltando ao vocabulário, sempre que houver este go depois do nome do país, estamos falando da língua desse país. Inclusive, no material de apoio do episódio 6, há uma página com 24 países e seus respectivos nomes em japonês, a nacionalidade de seus cidadãos e o seu idioma. Se não viu, dá uma conferida. Em seguida, temos a expressão sou, ou mais completo, sou desu. Sou desu. Sou é usado quando confirmamos algo para alguém. Por exemplo, ao te fazerem a pergunta: Kono bouru pen wa anata no desu ka? Kono bouru pen wa anata no desu ka? Esta caneta é sua? Você poderá confirmar dizendo hai, que é sim, ou responder com sou desu, ou de modo informal apenas sou. Sou. O significado do sou é confirmar todo o conteúdo da pergunta, ou seja, dentro do sou está contido a frase inteira. Sim, esta é a minha caneta. Se quisermos dar uma tradução para esta palavra, podemos defini-la como é, ou é isso mesmo. Mas cabe uma atenção. A expressão sou é utilizada apenas para confirmar alguma frase que não envolva ação do verbo. Por exemplo, você é brasileiro? O Sr. Santos é funcionário de empresa? A Sra. Maria é estudante? E etc. O que é diferente de uma oração que envolve a ação de um verbo, como você vai trabalhar hoje? A Maria já comeu? Entre outras. E por outro lado, temos a palavra chigaimasu. Chigaimasu, que é uma palavra que tem a mesma característica de sou desu, a de estar envolvida com situações de ser ou não ser algo. Porém, chigaimasu tem o significado oposto. Quer dizer não, não é. E não apenas isso. Chigaimasu transmite o sentimento de não é isso, é algo diferente disso. Ou seja, é totalmente oposto daquilo que se achava ou que foi perguntado. Um exemplo para ficar mais fácil. Na pergunta, Kore wa tsukue desu ka? Kore wa tsukue desu ka? Isto é uma mesa? Teremos como resposta chigaimasu. Não, não é. Mas como disse, o sentimento transmitido é não é uma mesa, é algo diferente. Usa-se também, dependendo da situação, a tradução você está errado. Por exemplo, ano hito wa Satou-san desu. Ano hito wa Satou-san desu. Aquela pessoa é o Sr. Sato. E como resposta, iie chigaimasu. Iie chigaimasu. Não, você está errado. Nas atividades de hoje, vamos ver algumas aplicações dessas palavras. Então vamos começar de fato que você tá enrolando muito. Ok, pessoa bem-humorada.
Vamos iniciar então a revisão pela página 14 para treinarmos as sentenças. A iniciar pelo bunke, que são os padrões de frases do capítulo, sendo a primeira frase Kore wa jishou desu. Kore wa jishou desu. Quanto a isto, é um dicionário, ou isto é um dicionário. Lembrando que sempre acabo usando a tradução quanto a alguma coisa para enfatizar o uso da partícula wa, que indica o assunto da frase, que nesse caso é o kore, isto. Portanto, a frase irá falar sobre a palavra kore. Esta frase também é o exemplo do uso dos pronomes indicativos kore, sore e are, que são usados para indicar coisas que estão próximas de quem fala, no caso do kore, coisas que estão longe de quem fala e próximo de quem escuta, no caso do sore, e coisas que estão longe de quem fala e de quem escuta, no caso do are. E traduzimos respectivamente para isto, isso e aquilo. A segunda frase é Sore wa watashi no kasa desu. Sore wa watashi no kasa desu. Quanto a isso, é o meu guarda-chuva, ou isso é o meu guarda-chuva. Nessa sentença, o sore indica que o guarda-chuva está próximo do ouvinte e longe do falante. E também exemplifica o uso da partícula no entre dois substantivos para indicar posse. Sendo o primeiro substantivo, watashi, tem posse sobre o segundo substantivo, kasa. E a terceira frase, Kono hon wa watashi no desu. Kono hon wa watashi no desu. Este livro é meu. Nesta temos o uso do kono, que como vimos no último episódio, tem a função semelhante do kore, a de demonstrar que algo está próximo do falante. Porém, nesta frase, estamos unindo o pronome ao nome do objeto em questão. Kono mais hon, passando de um isto é meu para este livro é meu. E o segundo ponto é novamente o uso da partícula no para indicar posse. Mas neste caso está substituindo o segundo substantivo, ficando de Kono hon wa watashi no hon desu. Kono hon wa watashi no hon desu. Este livro é meu livro para Kono hon wa watashi no desu. Kono hon wa watashi no desu. Este livro é meu. Repetindo as frases comigo. Kore wa jishou desu. Sore wa watashi no kasa desu. E kono hon wa watashi no desu. Agora vamos seguir com as frases contextuais no reibun, as frases de exemplo. Ichiban. Kore wa ballpen desu ka? はい、そうです。これはボールペンですか? はい、そうです。 Isto é uma caneta? Sim, é isso mesmo. Neste já vemos a primeira aplicação da palavra sou, ao qual confirma, sim, se trata de uma caneta, tudo em uma única palavra. A seguir, niban. Sore wa note desu ka? いいえ、手帳です。それはノートですか? いいえ、手帳です。 Isto é um caderno? Não, é uma agenda. Perceba que na resposta não foi falado o korewa, que está escrito dentro dos colchetes. As palavras que eventualmente aparecem entre colchetes ou entre aspas japonesas neste livro indicam que podem ou não serem ditas no contexto da frase. Neste caso, dizer iie techou desu responde à pergunta do mesmo modo que iie kore wa techou desu. Uma segunda observação, ainda sobre este kore dentro dos colchetes, é o fato de, na pergunta, o pronome usado ser o sore, lembrando que o kore significa isto e sore, isso. Mas antes de explanar essa dúvida, pensa um pouco o porquê dessa diferença. E então, entendeu o motivo? Para compreender, voltamos à definição de kore e sore. Kore é usado para indicar coisas que estão próximas de quem fala e longe de quem ouve.
e sore é usado para indicar coisas que estão longe de quem fala e próxima de quem ouve. Então, se a pergunta é "Sore wa noto desu ka?", sendo usado o sore, automaticamente já entendemos que o objeto em questão está longe dessa pessoa que pergunta e próximo da pessoa que vai responder. Tendo essa cena já configurada na pergunta e sabendo da definição do kore, que é o contrário, quando a segunda pessoa for responder, ela deverá usar o kore, pois ela está próxima do objeto por consequência, ficando como visto "Iie, kore wa techou desu". Para que as frases e estruturas gramaticais possam fazer sentido, sempre você precisará enxergar a cena em sua mente. E é por isso que sempre insisto em fazer um exercício de imaginação quando estiver estudando, pois é mais fácil de compreender as estruturas. E conforme for praticando e incorporando essas palavras à sua conversação, em pouco tempo será automática a associação das palavras à situação. Continuando as frases. 3番これは何ですか？名詞です。これは何ですか？名詞です。 O que é isto? É um cartão de visitas. Aqui sem novidades, sendo a única diferença a incorporação do pronome interrogativo nan, que significa o que. Tsugi wa 4番. Próximo, número 4. これは9ですか ?7 ですか9です。これは9ですか ?7 ですか9です。 Isto é um número 9 ou um número 7? Isto é um 9. Esta já é uma estrutura interrogativa de opções. Ima, 5番. Agora, o número 5. それは何の雑誌ですかコンピューターの雑誌です。それは何の雑誌ですかコンピューターの雑誌です。 Isso é uma revista sobre o quê? É uma revista sobre computadores. Nessa frase temos o uso do no entre os substantivos computador e revista, não para indicar posse, mas para indicar o assunto. 6番あれは誰のカバンですか？佐藤さんのカバンです。あれは誰のカバンですか？佐藤さんのカバンです。 Aquilo é a bolsa de quem? É a bolsa do Sr. Sato. O uso do no aqui, diferentemente da frase anterior, está indicando o pertencimento no sentido de posse, ou seja, onde a pessoa é a dona da coisa. 7番これはミラーさんのですか？いいえ、私のじゃありません。これはミラーさんのですか？いいえ、私のじゃありません。 Antes de traduzir esta frase, vamos fazer mais uma reflexão. Quem são as pessoas neste diálogo? Opção 1 é uma pessoa desconhecida falando sobre o Sr. Miller? Ou a opção 2? São duas pessoas desconhecidas falando sobre o Sr. Miller. Trata-se dessa tradução. Isto é do Sr. Miller? Não, não é meu. Ou isto é do Sr. Miller? Não, não é dele. Se você respondeu a primeira opção, acertou. Temos este entendimento pela seguinte análise. Na primeira frase, kore wa Miraa-san no desu ka? Que é, isto é do Sr. Miller, não é possível saber quem é a pessoa quem fala. Apenas que essa pessoa está perguntando se determinada coisa é do Sr. Miller. Já na segunda frase, Iie, watashi no ja arimasen, entendemos que é o Sr. Miller quem responde a frase pelo uso do pronome watashi, eu, que com a partícula no, ou seja, watashi no, se torna meu, que em seguida é negado pela estrutura ja arimasen, que significa não é. Portanto, iie, watashi no ja arimasen, significa não, não é meu. E ainda, uma vez que entendemos que o contexto é de uma determinada pessoa estar perguntando ao próprio Sr. Miller se a coisa apontada é dele, adaptamos a tradução da primeira frase de isto é do Sr. Miller, que é uma tradução literal, para Sr. Miller,
Isto é seu? Nossa, fiquei zonza só de tentar entender. Não, espera. Essa é uma análise mais semântica das frases para podermos ver que nem sempre uma tradução literal do diálogo reflete necessariamente o contexto geral. Por isso é importante tentar sempre transpor as palavras em imagens mentais para poder entender a situação como um todo. Lembrando que falar uma outra língua não é apenas transpor as palavras para outro idioma, mas é entender quais as informações que estão sendo transmitidas nessas palavras. Mas enfim, se ficou confusa a explicação dessa frase, volte um pouco o áudio e escuta novamente que você entenderá melhor. E agora a última frase desse bloco. この鍵は誰のですか Watashi no desu. この鍵は誰のですか Watashi no desu. Esta chave de quem é? É minha. Neste diálogo podemos aplicar a mesma análise de entender o contexto. Sendo que em Kono kagi wa dare no desu ka, entendemos se tratar de uma pessoa que está com uma chave próxima dele, ou até que ela esteja segurando a chave. E isso se dá apenas pelo pronome kono, visto esse pronome indicar que o substantivo que o segue na frase está próximo dele e longe de quem está falando. E na segunda frase, o próprio dono da chave é a pessoa quem responde, pois está usando o pronome watashi, eu, que também se torna meu, por ter a partícula no logo em seguida. Portanto, se traduz é meu. Reforço ser interessante reler as frases dessa página para treinar esses diálogos e estruturas, e até trocar o nome dos objetos e das pessoas para lhe ajudar a consolidar as informações. Fica a dica. Em seguida, vamos ouvir um novo diálogo. Continuando a nossa revisão, vamos ouvir o Kaiwa, que é o diálogo do livro Mina no Nihongo, cujo texto está na página 15. Mas antes de ir para essa página, feche o seu livro um instante e apenas ouça o áudio. Tente entender sobre o que as pessoas estão falando e também imaginar a cena. Não há qualquer problema se não entender todo o áudio, afinal, ainda estamos construindo os nossos conhecimentos. Como também ouviremos uma segunda vez, e neste momento, ouço o áudio acompanhando o texto do livro, e depois farei algumas perguntas sobre o assunto. Está pronto? Então, edição, toca o áudio. Como se fala? Assim, por favor. Muito bem. はい、どなたですか？ 408のサントスです。こんにちは、サントスです。これからお世話になります。どうぞよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。これコーヒーです。どうぞ。どうもありがとうございます。 E então, entendeu do que se trata essa conversa? Agora vamos ouvir uma segunda vez, e claro, dessa, acompanhando com o seu livro. はい、どなたですか？ 408のサントスです。こんにちは、サントスです。これからお世話になります。どうぞよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。これコーヒーです。どうぞ。どうもありがとうございます。 Pois bem, agora deixa eu lhe fazer algumas perguntas. Pergunta 1. Santos-san wa dare desu ka? Quem é o Sr. Santos? Pergunta 2. Santos-san ga Yamada-san no ie ni ita no wa naze desu ka? Por que o Sr. Santos foi à casa do Sr. Yamada?
Pergunta 3. Santos-san wa Yamada-san ni nani o agemashita ka? O que o Sr. Santos deu ao Sr. Yamada? Mas antes de responder as perguntas, vamos ouvir a tradução do diálogo. Pois não. Quem é? Sou Santos, do 408. Boa tarde, meu nome é Santos. Sou seu novo vizinho, tudo bem? É um prazer conhecê-lo. O prazer é meu. Ah, isto é uma pequena lembrança. É café. Muito obrigado. Agora, confirmando as respostas. Na pergunta 1, o Sr. Santos é um novo vizinho do Sr. Yamada. Na pergunta 2, o Sr. Santos foi à casa do Sr. Yamada para se apresentar. Na pergunta 3, o Sr. Santos deu café ao Sr. Yamada. E ainda quanto a essa cena, temos algumas observações para fazer. A primeira é quanto à cultura japonesa. De fato, quando alguém se muda para um novo lugar, é muito comum essa pessoa se apresentar aos vizinhos de lado e também levar um pequeno presente, podendo ser um café, como foi o caso do áudio, ou então uma caixa de sabão em pó, algum doce, entre outros. Esse é um ato considerado educado e demonstra respeito. A segunda observação é o uso de algumas expressões no diálogo. A expressão "korekara o seu wa ni narimasu" foi traduzida como "sou seu novo vizinho, tudo bem?" Mas esta foi uma adaptação para encaixar ao contexto do diálogo, porque na verdade esta é uma expressão que não tem uma tradução direta, mas o sentimento que essa palavra passa é: espero contar com a sua preciosa colaboração. Usamos essa expressão quando nos mudamos para algum lugar, ou então quando começamos a trabalhar em alguma empresa e nos apresentamos para o nosso chefe ou para nossos colegas de trabalho. É uma forma de dizer que estou contando com as pessoas para me ajudarem nessa nova jornada. Uma variação dessa expressão é "koremade o seu wa ni narimashita". "Koremade o seu wa ni narimashita", que tem o sentimento de "obrigado pela colaboração que recebi até agora", usado em despedidas, como quando mudamos de emprego ou de lugar, por exemplo. Essa é uma expressão que demonstra, como eu disse, bastante respeito às pessoas que estão próximas a nós. Uma outra palavra usada neste contexto é o "kochirakoso", que foi usada para o Sr. Yamada quando ele disse "kochirakoso yoroshiku onegai shimasu". O "kochirakoso" é normalmente utilizada em resposta a alguma saudação, ao qual significa "da minha parte também", ou adaptamos para um "igualmente". Neste caso foi "kochirakoso yoroshiku onegai shimasu", que passa a ideia "da minha parte também é um prazer em conhecê-lo". Ou pensando naquela tradução mais real do yoroshiku onegai shimasu, que vimos no capítulo 1, "da minha parte também espero contar com você, assim como pode contar comigo". Portanto, tenha em mente que o "kochirakoso" é uma palavra que transmite a ideia de demonstrar que a pessoa retribui a saudação recebida com a mesma intensidade. E a última observação é a palavra "ano". É uma expressão que sugere aquela pausa quando vamos falar alguma coisa, do tipo "está um café", ou "então, está um café". Geralmente é uma pausa que usamos para pensar no que vamos falar, e os japoneses, quando fazem essa pausa, é comum usarem esse "ano". Lembrando, o "ano" é um recurso de fala, não sendo comum vermos na língua escrita, com exceção quando é usado para reproduzir a própria fala, como foi representado no livro. Note que em um simples diálogo há várias questões linguísticas e culturais envolvidas, por isso é muito importante praticá-los. E para isso, vamos treinar o diálogo, o qual será reproduzido mais 2 vezes. Na primeira, não haverá o áudio da fala do Sr. Santos, para que você o fale. E na segunda vez, o contrário, as falas do Sr. Yamada que não serão reproduzidas. Caso se sinta mais confortável, use o texto escrito para praticar.
Se estiver pronto, vamos iniciar. Primeiro você fará o papel do Sr. Santos. Hai, donata desu ka? Kochira koso yoroshiku onegai shimasu. Domo arigatou gozaimasu. Agora, você fará o Sr. Yamada.408のサントスです。こんにちは、サントスです。これからお世話になります。どうぞよろしくお願いします。これコーヒーです。どうぞ。Para aprimorar sua pronúncia, sugiro que faça mais algumas vezes essa atividade e depois preste atenção na sua evolução. Tenho certeza que depois você notará um desembaraço bem maior ao falar o texto. Agora vamos seguir com a revisão. Oi. Vamos fazer uma pausa para tomar um copo de água. Aproveite, levante, estique os braços e se alongue. Isso ajuda nos estudos. E não é balela não, viu? Esse momento não é só para você ouvir minha linda voz. De GPS? Vamos continuar, antes que eu me estresse. Continuando a revisão do capítulo 2, vamos para a página 19 do livro Minna no Nihongo. Nesta etapa, vamos fazer o Renshushi, o treino C, no qual conterão atividades de conversação. No exercício número 1, temos um pequeno diálogo que representa as ilustrações dentro dos quadros, cabendo apenas substituir a palavra sublinhada no texto pelo nome do objeto desenhado no quadro. Para entender, vamos ver o exemplo referente à ilustração ao lado direito. これ、お土産です。E, 何ですか? コーヒーです。どうぞ。Domo arigatou gozaimasu. これ、お土産です。 E, 何ですか? コーヒーです。どうぞ。 Domo arigatou gozaimasu. Sendo a tradução... Ah, isto é um presente. Como? O que é? É café. Por favor. Muito obrigado. Apenas algumas observações. A primeira é que a palavra sublinhada é kohi, que é café, o objeto que está sendo presenteado. Para fazer essa atividade, basta substituir a palavra pelo objeto representado nos quadros A e B. Quanto ainda ao vocabulário deste diálogo, temos o ano, que já vimos no bloco anterior quando falamos o diálogo do livro e indica uma hesitação no momento de falar. Depois temos este e, que tem esse chisaitsu, para demonstrar uma pequena pausa logo depois de falar o e. Esta é uma expressão que indica uma surpresa pela pessoa, algo que não esperava, e é muito comum a utilização pelos japoneses. É parecido com o nosso "ah, rápido", que usamos quando nos surpreendemos com algo. Agora, a palavra douzo, neste contexto, é traduzido como um por favor, no sentido de por favor aqui está, ou por favor pegue.
Em outros contextos, essa palavra é utilizada, por exemplo, para dizer alguém passar à sua frente. De certa forma, o significado geral que dozo passa é o de oferecer algo para alguma pessoa. E por último, a palavra domo, que veio antes de arigatou gozaimasu, que é meio que elevar o agradecimento de um obrigado para um muito obrigado, por assim dizer. Pois bem, depois dessas observações, primeiro realize essa atividade sozinho, substituindo a palavra corri pelos objetos indicados nas ilustrações dos quadros. E depois, conferimos juntos. Agora vamos conferir. Alertando que, neste, não vou traduzir os dois diálogos, pois se tratam da mesma tradução do exemplo, alterando-se apenas a palavra sublinhada. Então, vamos lá. Ichiban. A palavra a ser utilizada é chocoreto, que é chocolate. Eu sei, o desenho do livro parece mais um pequeno bolo, mas vamos dar um desconto para o ilustrador do livro. Vai realmente passar um pano para este desenho? Eu vou fazer o quê? O livro não é tão novo assim. Não quer que eu vá lá na editora brigar com eles, né? Não vejo problemas quanto a isso. Vamos parar com essas teorias malucas e vamos continuar. これお土産です。 E, nan desu ka? チョコレートです。どうぞ。 Domo arigatou gozaimasu. これお土産です。 E, nan desu ka? チョコレートです。どうぞ。 Domo arigatou gozaimasu. Niban. A palavra é bourupen, que é caneta. Nesta, o desenho está mais claro, né? Salvo pelo gongo. Ai, ai. Vamos lá. これお土産です。 E, nan desu ka? ボールペンです。どうぞ。 Domo arigatou gozaimasu. これお土産です。 E, nan desu ka? ボールペンです。どうぞ。 Domo arigatou gozaimasu. Agora vamos continuar. No exercício número 2 é a mesma situação. Basta trocar a palavra sublinhada pela palavra indicada no desenho. Vamos ao exemplo. それは何ですか? これですか？英語の CD です。そうですか。それは何ですか? これですか？英語の CD です。そうですか. E traduzindo, o que é isso? Isto. Um CD sobre língua inglesa. Ah, é? Neste exercício, o objetivo é treinar o kore e o sore, semelhante à frase que vimos nas sentenças de exemplo. E nessa atividade, o sore é usado pela pessoa que pergunta do que se trata o objeto, pois este objeto está na posse da pessoa que é perguntada, sendo que esta segunda pessoa responde usando o kore pelo mesmo motivo, pois é ela quem está segurando. Portanto, o objeto está próximo dela. Pois bem, faz uma leitura rápida do texto fazendo as substituições dos substantivos conforme os quadros A e B e em seguida continuamos. Vamos então reproduzir o diálogo, porém sem a tradução, que é basicamente o mesmo do exemplo. Ichiban. O objeto é o Byouin no Kado, o cartão do hospital. Então, それは何ですか? これですか？病院のカードです。そうですか。それは何ですか? これですか？病院のカードです。そうですか。2番. O objeto desta vez é o Kuruma no Kagi, chave do carro, que aliás no desenho é aquele controle do alarme de carro, mas que é popularmente chamado de Kagi, pois é mais comum usar este controle para abrir as portas dos carros do que o uso de uma chave propriamente dita. Mas continuando o diálogo, それは何ですか? これですか？車の鍵です。そうですか。それは何ですか? これですか？車の鍵です。そうですか. E vamos seguindo com os exercícios.
Na atividade de número 3, como nos dois últimos, será feita a troca de apenas uma palavra, de modo que o mais importante é o treino do diálogo e não necessariamente o uso da palavra. Então, vamos ao exemplo. この傘はミラーさんのですか？いいえ、違います。誰のですか？ Ah, watashi no desu. Arigatou gozaimasu. この傘はミラーさんのですか？いいえ、違います。誰のですか？ Ah, watashi no desu. Arigatou gozaimasu. Traduzindo, Este guarda-chuva é seu, Sr. Miller? Não, não é. De quem é? ah, é meu. Obrigado. Apenas duas observações com relação à tradução. A primeira é que a tradução literal de Kono-kasa wa Miraa-san no desu ka? É: este guarda-chuva é do Sr. Miller? Contudo, fizemos uma adaptação para este guarda-chuva é seu, Sr. Miller? Pois fica mais claro que se trata de uma pessoa falando com o próprio Sr. Miller, e não falando com uma outra pessoa sobre o Sr. Miller, como já vimos na frase de exemplo no início do episódio. E a segunda observação é quanto ao chigaimasu, respondido pelo Sr. Miller. Como já vimos na parte de vocabulário, chigaimasu é inserida para enfatizar que o guarda-chuva não é dele e não tem qualquer possibilidade de ser. Agora, faz a atividade substituindo a palavra caçar pelos objetos dos quadros A e B e em seguida continuamos. Deu certo? Então vamos conferir juntos. Ichiban. A palavra é noto, caderno. このノートはミラーさんのですか？いいえ、違います。誰のですか？ Ah, watashi no desu. Arigatou gozaimasu. このノートはミラーさんのですか？いいえ、違います。誰のですか？ Ah, watashi no desu. Arigatou gozaimasu. 2番. A palavra é enpitsu, lápis. この鉛筆はミラーさんのですか？いいえ、違います。誰のですか？ Ah, watashi no desu. Arigatou gozaimasu. この鉛筆はミラーさんのですか？いいえ、違います。誰のですか？ Ah, watashi no desu. Arigatou gozaimasu. E para finalizar, vamos ver um último diálogo. Para a última prática deste episódio, não vamos ver um novo diálogo, mas rever um diálogo que foi usado no início do episódio 7, quando começamos o capítulo 2 do livro. Não sei se você ouviu ou se lembra, mas não demos uma explicação sobre ele, pois na realidade ele contém as gramáticas que discutimos em todo este capítulo. Então vamos reproduzi-lo mais uma vez e vamos ver se você identifica os padrões e, consequentemente, o contexto. Ohayou gozaimasu. おはようございます。中村さん、こちらは会社の新人の松本さんです。はじめまして、松本です。よろしくお願いします。 Nakamura desu. Yoroshiku onegai shimasu. 中村さん、事務所をご案内してもらえませんか？はい、いいですよ。Matsumoto-san, これは松本の机です。その机は私のです。それはコンピュータです。使ってもいいです。あのドアはトイレのです。わかりました。ありがとうございます。 Agora ficou fácil entender, não é? Mas ainda assim, vamos ouvir a tradução. Bom dia. Bom dia! Senhor Nakamura, este é Sr. Matsumoto, o novo funcionário da empresa. Olá, como vai? Sou o Matsumoto. Prazer em conhecê-lo. Sou o Nakamura. Prazer em conhecê-lo.
Senhor Nakamura, você pode guiá-lo pelo escritório? Sim, tudo bem. Sr. Matsumoto, essa é a sua mesa. Essa mesa é a minha. Isso é o computador, pode usá-lo. Aquela porta é a do banheiro. Entendi. Obrigado. Sorede honore son wa okomade desu. E a lição é até aqui. Minasan, kyou wa dou deshita ka? E aí, pessoal, como foi hoje? Estes exercícios práticos, além de nos ajudar a consolidar os conhecimentos adquiridos, nos mostram uma série de assuntos do cotidiano e também entender um pouco mais da cultura japonesa. Por esse motivo, não pule estas etapas, pois elas são muito importantes para o seu aprendizado. Para este objetivo, faça também os exercícios das páginas 20 e 21 do livro Minna no Nihongo, composto pelo Mondai, com atividades de escuta, gramática e diálogos. Obviamente, não os faremos aqui, nem faremos nenhuma correção, pois se você ouviu todo o conteúdo e assimilou bem, terá condições de fazê-lo sozinho. E para confirmar as suas respostas, ao final do livro há um capítulo com elas. Esta série de livros do Minna no Nihongo também conta com livros apenas com exercícios, que são guiados por esse livro principal. Se você puder usá-lo, recomendo bastante, pois auxilia muito no aprendizado. Mas caso não tenha, ainda assim no material de apoio deste episódio, haverá mais alguns exercícios para treinar os assuntos do capítulo 2. Porém, não terá correção no podcast, apenas no próprio material de apoio. Por isso, como sempre, nankai mo renshū shiyō. Vamos treinar várias vezes. Aproveitando este espaço, também peço que compartilhe este episódio nos seus grupos de amigos, que como você estão querendo estudar a língua japonesa. Quanto mais alcançarmos, mais pessoas vamos ajudar. E compartilhamento de informação é nossa maior virtude. Peço também que compartilhe a sua opinião conosco, do que está achando de nosso podcast, se tem alguma sugestão ou crítica. Basta ir no perfil do Facebook ou Instagram, Tanoshii Nihongo Podcast, procurando por @tanoshiipod, com 2 i's. E para te facilitar a vida, o link de ambas as redes estão na descrição do episódio. Comenta lá! E finalmente agradeço por me ouvir até aqui. Arigatou gozaimashita! E te espero no próximo episódio. É com você, edição. O que vai tirar do seu poço de sabedoria? Hoje tenho um pequeno conselho. Pare de pesquisar coisas que você não tem dinheiro para comprar. E esses produtos que estão aí no seu histórico de pesquisa, não contam? Faça o que eu digo, não o que eu faço. Tá bom. Minasan, vamos estudar e nos aprimorar. Mata né? Aliás, você viu aquela nova TV de 86 polegadas? Sim, para comprar você tem que vender um rim, um fígado, a sua dignidade.